Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso Detox Digital. E nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês alguns distúrbios que são acarretados pelo uso excessivo das tecnologias, que é o tema que estamos trabalhando aqui nas nossas várias videoaulas. Nós vimos que hoje em dia cada vez mais as tecnologias estão presentes em nossa vida. Também vimos que o uso dos vários dispositivos eletrônicos, dispositivos tecnológicos, tem crescido no Brasil. Bom, então esse crescimento, e esse uso muitas vezes exagerado ou em excesso, ele pode acarretar alguns problemas emocionais, psicológicos, afetivos, e é sobre isso que a gente vai discutir. O primeiro ponto é um tema muito interessante, que é a síndrome do toque fantasma. É uma das síndromes mais comuns que acometem as pessoas que usam em excesso os dispositivos eletrônicos. Por exemplo, quando você está na cozinha comendo, ou você está tomando banho e você tem a certeza que escutou a notificação do celular. E aí você para de fazer o que você estava fazendo, ou termina com um pouco de correria, vai olhar o celular e não tinha nada, não tinha nenhuma notificação. Isso é chamado de síndrome do toque fantasma, quando a pessoa realmente acredita que o celular dela tocou, que chegou alguma notificação, ela sente a necessidade urgente de olhar o celular e não tinha nada, Então isso, vejam que vai gerando uma compulsão para que cada vez mais a pessoa ela acesse aquele dispositivo eletrônico dela, Ela pegue o celular ou ela vá no computador, Então vejam que realmente ela sente a necessidade, não é só a importância, mas a necessidade descontrolada de olhar o celular. Então a síndrome do toque fantasma, ela tem se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje. Além dela, os especialistas eles trouxeram uma outra síndrome que é chamada de depressão do Facebook. Sabe quando, por exemplo, você está olhando as suas mídias sociais, o Instagram, o Facebook, e aí você começa a acompanhar a vida dos seus colegas de trabalho, das pessoas que estão mais próximas de você, e parece que a vida daquela pessoa ela é sempre boa, porque ela compartilha momentos felizes num casamento, sejam em festas. Então, o problema é que a pessoa ela entra num processo de comparação, Ela compara a sua vida com a vida daquela pessoa, só que é uma vida virtual, Uma vida em que, por exemplo, ela só compartilhou momentos bons. E nesse processo de comparação, um indivíduo que está se comparando, ele pode, por exemplo, desenvolver uma baixa autoestima, em achar que a vida dele não é tão boa quanto a vida daquela pessoa, Então ela se sente muitas vezes frustrada. Então são processos de comparação, que não podem ser realizados, Hoje em dia, nas mídias sociais, as pessoas compartilham mais momentos felizes, mas não quer dizer que a vida daquela pessoa também não tenha problemas, Então, é um processo de comparação, com uma vida muitas vezes ilusória, porque ela acaba compartilhando esses momentos bem-sucedidos e nesse processo de comparação, você se sente frustrado, você se sente com uma baixa autoestima, Então vejam que é uma síndrome, essa depressão do Facebook, que pode acabar acometendo várias pessoas. E também existe um outro lado, dessa mesma questão. Muitas das pessoas, elas acabam assumindo uma personalidade no mundo virtual que muitas vezes ela queria ter no mundo real, mas ela não consegue. Então, ela adota uma personalidade mais forte, ou um momento ali em que ela se sente potente, e ela acaba realmente sendo enredada por essa história que ela construiu e essa personalidade que ela construiu no mundo virtual. Então, por exemplo, se ela se sente privada, desse mundo que ela construiu, ela pode também desenvolver uma frustração,
ou desenvolver às vezes até mesmo uma agressividade, né? Porque ela gostou daquele mundo em que ela vive, em que ela construiu virtualmente, e ela quer passar a viver dentro daquela personalidade que ela adotou para si e que ela não conseguiria no mundo real. Então vejam que realmente são desdobramentos que vão acontecendo na vida da pessoa e que ela tem que ter consciência, né? Porque podem causar implicações maléficas para a vida dela, né? Frustração, baixa autoestima, isolamento social, né? Cada vez mais as pessoas estarem conectadas pode fazer com que ela queira muitas vezes viver mais nesse ambiente do que estabelecer vínculos no mundo real, tá? Bom, eu também deixei aqui para vocês um material extra que é um episódio de uma série muito famosa chamada Black Mirror. E o nome desse episódio é Queda Livre, né? Então, se vocês puderem ver depois, acessar esse link, é muito interessante, mostra como as pessoas hoje em dia, elas são muitas vezes movidas por curtidas, né? Curtida no Facebook ou no Instagram, e aquilo demonstra que ela é bem-sucedida, né? Então, faz uma crítica a esse cenário atual que a gente vive. Terceiro problema que pode ser acarretado pelo uso excessivo das tecnologias é chamado de cibercondria ou hipocondria digital. Sabe aquele momento em que você se sente mal, sente que tem alguma coisa e procura na internet o que você tem a partir dos sintomas que você está sentindo, né? Isso é muito perigoso, né? Antigamente, por exemplo, nós precisávamos de um especialista para ter acesso às informações. Então a gente ia no médico, a gente ia numa pessoa especializada, né, em determinado problema para entender o que estava acontecendo conosco. Hoje em dia, com a facilidade de acesso à informação, muitas pessoas elas buscam essa informação na internet, né? Então elas vão no Google e colocam os sintomas que elas estão sentindo. Então isso é muito perigoso e cada vez mais as pessoas têm feito isso, né? Então é um erro. E muitas dessas pessoas, quando elas buscam, né, os sintomas, colocam os sintomas lá na barra de busca e aquilo dá uma doença, ela mesma se automedica, né, com a suposição do que ela tem. Eu vou voltar, tá? Bom, outro ponto muito importante dentro desse quadro de distúrbios que eu estou apresentando para vocês é a hipocondria digital ou a cibercondria. Hoje em dia nós temos muita facilidade de acesso à informação, né? Vivemos numa sociedade chamada sociedade da informação, então muitas pessoas, elas ao invés de buscar um especialista sobre um problema que elas têm, né, sobre os sintomas que ela está sentindo, ela procura na internet, né? E muitas das vezes ela acaba se automedicando, né, nessa busca por uma doença ou o que ela acha que ela tem. Então isso tem se tornado comum e é um grande problema, é um grande erro, né? Nós sempre temos que buscar os especialistas, né? Não podemos colocar os sintomas que estamos sentindo ali na busca do Google, né, ou de outras plataformas de pesquisa para entender o que nós temos e acabar nos automedicando, né? Então vejam que isso é um problema que é conceituado de cibercondria, essas pessoas que acabam procurando, né, uma resposta para aquilo que elas têm e não consultam um especialista. Existem várias imagens na internet que falam sobre isso, né? Fazem uma crítica sobre isso. Então, por exemplo, aqui o Dr. Google, né? A pessoa que coloca lá, como eu falei, os sintomas, né, na barra de pesquisa e acaba por si só tirando uma conclusão, né, de que ela possui alguma doença ou não. A segunda imagem e a terceira imagem também falam sobre isso, né, e principalmente sobre o problema e o risco da automedicação. Então vejam que são imagens que já chamam a atenção para isso, né? A preocupação das pessoas procurarem a informação e tomarem uma conclusão daquilo sem consultar um especialista. Então,
Como eu falei aqui para vocês nessa videoaula, existem vários distúrbios que têm surgido, que são novos, né? Como a depressão do Facebook, a síndrome do toque fantasma, a cibercondria ou a hipocondria digital, né? Justamente que começaram e têm cada vez mais crescido na nossa sociedade por causa desse uso excessivo das tecnologias. Então vejam, são usos, né, que não são saudáveis das tecnologias e que acabam causando implicações sérias e podem desenvolver vários distúrbios ou síndromes na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e eu te encontro na próxima videoaula desse curso. Muito obrigada!